Olá, muito bom dia, graça e a paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e nessa semana nós estamos falando sobre os ofícios ministeriais deixados pelo Senhor Jesus para a edificação da igreja. Estamos falando sobre as funções quais o Senhor derramou para que nós pudéssemos ser equipados e também habilitados a seguir e fluir na edificação do corpo de Cristo até assim que o Senhor venha. Nós estamos usando como base o texto do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, está escrito assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado da pessoa madura, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Veja só que maravilhoso. O Senhor ele envia pessoas com um dom específico para que o corpo de Cristo ele seja aperfeiçoado, moldado e preparado para que o Senhor Jesus, no momento oportuno assim, que nós estivermos preparados, todos preparados aqui como Igreja de Cristo, ele venha nos resgatar. E no dia de hoje eu quero falar sobre o ministério de ofício, sobre o ofício de profeta. O ministério que por tantas vezes ele é mistificado e quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós não vemos tanto misticismo assim. Assim como o apostolado que nós vimos ontem, aquele que é enviado e também envia pessoas, nós precisamos falar hoje sobre o dom profético, o ministério profético, como aquele a qual Deus confia as suas verdades. Eu chamo de o profeta aquele que é amigo de Deus, aquele que Deus fala primeiro antes de todos os outros. O profeta, quando nós olhamos ele para o Antigo Testamento, era um ofício que já existia lá, assim como os apóstolos já existiam, mas num contexto mais não religioso, mas ele político e econômico. O ministério profético, assim, ele já existia lá no Antigo Testamento e nós lembramos dele todo o tempo, quando nós lemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando lemos os profetas maiores ou menores, nós observamos. E eu quero lembrar você aqui que o profeta, se você carrega este ofício, você vai observar algumas características em você. O profeta, ele é enviado sempre para trazer uma mensagem de exortação, de encorajamento, para que as pessoas estejam mais alinhadas com os planos, propósitos e princípios do Senhor. Mesmo que embora existam sim um traço de revelação no ministério profético, e nós falaremos do dom de profecia na semana que vem, quando nós falarmos dos dons pneumáticos, o ministério profético ele tem a responsabilidade de alinhar um grupo de pessoas, uma cidade, um local, uma região, para elas voltarem ou permanecerem assim no chamado a qual Deus designou sobre as suas vidas. O profeta ele pode sim ser enviado para uma pessoa, assim como foi enviado Natã para Davi, por exemplo, no momento em que ele estava se desviando dos caminhos do Senhor, estava desviado já através do pecado, e Deus envia aquele profeta para que pudesse confrontá-lo no seu pecado. Então a primeira característica de um profeta é aquele que Deus confia as suas verdades, e essa pessoa ela leva para uma pessoa, para um grupo de pessoas, para uma cidade, uma região, para exortá-las, para encorajá-las a ajustarem suas vidas diante do Senhor. Como eu falei, pode sim acontecer revelações, uma palavra de ciência, de sabedoria, mas isso são dons conectados ao Espírito também, não somente ao ministério profético. Se você carrega o ministério profético, eu quero lembrar que você não terá vida fácil. Nenhum deles terão, mas o profeta, ele é aquele que é enviado e na grande maioria das vezes ele não encontra corações convertidos ou humildes o suficiente para receber a mensagem a qual ele confiou. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os profetas maiores e menores, eles eram enviados para falar para povos, cidades, culturas, e essas pessoas, na maioria das vezes, não ouviam ele. Aqueles que ouviam se tornavam os remanescentes, que ouviam a voz do Senhor, não se dobravam à cultura local e esses eram enviados de uma maneira diferente, cuidados, zelados pelo Senhor. Mas a grande maioria das vezes, ou a grande maioria das pessoas quais os profetas eram enviados, eles não ouviam. E essa é uma das grandes características. As pessoas, por vezes, elas não vão dar crédito diretamente ao chamado ministério profético. Os profetas, eles são aqueles que amam estar na presença do Senhor. Aqueles que investem horas e horas de oração, porque sabem que é lá no seu secreto que o Senhor irá confiar os seus segredos, os seus mistérios, e eles têm essa responsabilidade de forma nativa, eles carregam isso com eles. Como eu falei, mesmo que embora existam palavras de revelação e de sabedoria, não é a essência. O ministério profético é a voz ativa do céu na terra para que conduza os seus filhos ao arrependimento e a um alinhamento do céu para com as suas vidas. Lembre-se, o profeta ele não tem vida fácil. E talvez você esteja fluindo no seu ministério profético. Talvez você carregue esse ofício da parte do Senhor. Antes do ventre, como Jeremias, antes do ventre da mãe dele, já havia sido escolhido como um profeta para o seu tempo, para a sua nação e tudo mais. Talvez você seja essa pessoa também. Observe os seus dons, observe o seu talento, observe a forma com a qual você se relaciona com o Senhor, para que você possa discernir o seu chamado, o seu ofício ministerial. E mesmo que embora você não flua com forma de ofício, todos nós carregamos um pouco disso. Nós temos essa responsabilidade de sermos boca de Deus, exercermos ministerialmente de forma profética e exortarmos, e entenda a palavra exortação sempre como encorajamento, não como um confronto, como briga, como discussão, mas encorajarmos as pessoas a se alinharem cada vez mais com o plano e propósito de Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia, Senhor, na Tua presença, onde começamos o dia aprendendo um pouco mais sobre o ministério profético.
Se existe algum dos meus irmãos aqui nessa manhã, Pai, que possuem esse ofício, que foram escolhidos pelo Senhor, assim como Jeremias, que nós estamos aqui, antes do ventre da sua mãe, para que eles exercessem o ofício de profeta aqui, Pai amado, que o Senhor possa visitá-los nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa tirar todas as dúvidas dos seus corações, retirar tudo aquilo que, de alguma forma, tenta afastá-los daquilo que o Senhor tem preparado para suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que o Senhor possa tomar eles com o seu Santo Espírito, com o poder do convencimento, Pai. Que o Senhor leve embora toda a confusão na mente, Senhor, tudo aquilo que por vezes estava entrando nas suas vidas com a intenção de camuflar o seu chamado, o seu propósito, Senhor, ou trazer algum tipo de confusão até na sua mente para que eles não pudessem fluir da forma como o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor leve tudo isso embora, para que eles estejam alinhados com aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles e através da vida dele para esse tempo, Senhor. Deles um espírito de ousadia nessa manhã, Senhor. Ativa os ministérios proféticos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembra aqui que nós falamos ontem dos apóstolos, hoje estamos falando na ordem, na sequência aqui, que o Senhor nos traz sobre os profetas. Eu lembro aqui que não existe maior nem menor, todos eles têm um papel crucial na edificação do corpo de Cristo. E se você é um profeta, abra a sua boca, profeta, deixa Deus te usar nesse dia. Que o Senhor te abençoe.